muita gente se preocupa com o plot da sua história, ou com o desenvolvimento dos personagens, os heróis, os vilões, ou mesmo como a história vai acabar. Mas como começar a sua HQ talvez seja a coisa mais importante. E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Guriz e hoje trazendo mais um vídeo sobre produção de quadrinhos, mais focado pro roteirista. Óbvio que desenhistas também vão poder aproveitar esse vídeo se quiserem. O que eu quero dizer é que ele é mais sobre a criação da história. Mais especificamente, do começo da história. Mas antes de continuar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para saber quando saem vídeos novos no canal. E não se esquece também de deixar o seu like. Bom, quando você está escrevendo uma história, é claro que existem mil coisas que você tem que se preocupar e é difícil dizer o que é mais ou menos importante. Mas, para esse vídeo, vamos fazer de conta que você já tem a base da sua história, você já tem seus personagens, já tem mais ou menos os principais eventos que vão acontecer no roteiro. E, com isso, vamos pensar, então, como criar uma sequência de abertura para a sua história. Porque, para mim, pelo menos, essa é a parte mais importante. Por que ela é a parte mais importante? Porque é por onde a história começa. Eu sei que parece uma resposta idiota, mas eu juro que não é. A sequência de abertura, parem para pensar, é o primeiro contato do leitor com a sua história. Então, se você não capturar o interesse dele logo ali, as chances são que ele não vai querer continuar lendo. Você tem aqueles teimosos que tentam ler até o fim para ver se vão gostar ou não, mas talvez essas pessoas não sejam a maioria. Aqui eu quero deixar claro que por sequência de abertura eu não estou querendo dizer página de abertura, não necessariamente, tá? Pode ser que a sua sequência de abertura tenha uma página só, mas ela também pode ter 2, 3, 4, 6 páginas. Não são necessariamente a mesma coisa. Página de abertura é a primeira página, tá? Mas quando eu falo em sequência de abertura, eu estou falando de uma sequência de eventos que servem como início da história, né? Às vezes é um teaser, ou seja, um evento isolado, mas que é importante para depois para a história, né? De qualquer maneira é uma sequência, tá? E não necessariamente só uma. Bom, critérios para você ter em mente na hora de fazer uma sequência de abertura, na hora de bolar uma sequência de abertura. Ela deve mostrar para o leitor que tipo de história ele está prestes a ler. É por isso que muitas vezes uma história de super-herói já começa com uma batalha, ou com uma cena de perigo, ou com um super-vilão atacando, para mostrar que tipo de história vai ser apresentada ali. Numa história de terror com assassino serial, é comum que a sequência de abertura seja a morte da primeira vítima, né? O assassino matando a primeira vítima, ou uma das vítimas, né? Para que a gente tenha bem claro a atmosfera do filme e também o tipo de ameaça que os protagonistas vão enfrentar, né? E o perigo que é essa ameaça. Numa história de ficção científica, a sequência de abertura pode introduzir o mundo para deixar bem claro que a gente está visitando uma realidade completamente diferente da nossa. A sua sequência de abertura não precisa ser com o protagonista ou com o vilão, tá? Mas tem que ser com alguém ou com algum incidente que tenha uma boa relevância na história, né? Pode ser a vítima que chamou a atenção do protagonista policial que vai levar ele para a história. Pode ser o ataque de um super vilão que terá consequências depois. Sei que pode parecer meio bobo dizer isso, mas muita gente que está começando e pode nem se dar conta disso, né? Mas se a sua sequência de abertura é ótima, incrível, mas ela tem pouquíssima relevância porque acontece no resto da história, qual que é o motivo dela estar ali? Só que ela é legal? Só está desperdiçando espaço? E também outra coisa que pode parecer boba, mas também é importantíssima. A sequência de abertura tem que apresentar uma ideia fechada. O que eu quero dizer com isso? Para facilitar, pensa na sequência de abertura como baseada em torno de alguma pergunta. Por exemplo, o que vai acontecer com a pessoa que está sendo perseguida por um homem misterioso? A sua sequência de abertura tem que terminar respondendo essa pergunta. Ela vai ser atacada? Ela vai ser morta? Ela vai ser surpreendida ao perceber que o homem misterioso, na verdade, é o marido dela que queria fazer uma surpresa. Ou a gente vai descobrir que a mulher pensava que estava sendo perseguida, mas não havia ninguém ali. E quantas páginas deve ter sua sequência de abertura? Bom, teoricamente, quantas páginas você quiser, né? Mas na prática, você tem que levar em consideração que a abertura tem que ser algo que prenda o leitor do início ao fim, quase como se a sequência inicial fosse ela mesma uma micro-história dentro da sua história.
E quanto mais páginas você dedicar, mais difícil vai ser manter o interesse do leitor dentro daquela mesma sequência. Não é impossível, óbvio, né? Mas vai depender muito da sua habilidade como contador de histórias. Nessa página da minha HQ, Sargento do Terror Transição, a sequência de abertura só tem uma página com 4 quadros. Foi só o que eu precisei para introduzir a história, para apresentar o mundo da história. Mas também tem o seguinte, essa história tem só 10 páginas. Se eu fizer uma cena de abertura com 3 quadros, 30% da minha história vai ser a abertura. Não que seja errado ter 30%, 15%, 40% da sua história com abertura. Mas você tem que verificar se é realmente relevante, né? Se realmente é melhor para sua história que esse espaço, esse tempo seja ocupado com a abertura da sua história. Isso é algo que você tem que levar em consideração também, né? Se a sua história é curta, não dá para fazer uma sequência de abertura com muitas páginas, né? Se a sua história é curtíssima, tendo, por exemplo, 1 ou 2 páginas só, daqui a pouco sua sequência de abertura vai acontecer em 1, 2, 3 quadros no máximo. Nem em uma página inteira. Agora olha esse outro exemplo, tá? Dessa vez da HQ Aurora nas Trevas. A sequência de abertura tem 6 páginas e tem um bom trabalho de ir construindo o suspense e trabalhando a curiosidade do leitor até a revelação final da sequência. E aqui vai uma dica bem valiosa que essa sequência de abertura dá. O autor obviamente sabe que 6 páginas para uma sequência de abertura pode ser bastante coisa. Então o que ele faz é, ao invés de fazer uma sequência girar em torno de uma única pergunta até o final, ele reseta a pergunta a cada nova página, mantendo o interesse do leitor. A pergunta da primeira página é para o que a personagem está atrasada. Já a segunda página traz a pergunta o que é que está começando a cair na cabeça dos personagens. A terceira página nos convida a perguntar onde é que estão os outros. A quarta página traz a pergunta onde o personagem está. Notem que até agora a localização da personagem não ficou clara, ela está totalmente vaga. E isso é proposital. A quinta página nos introduz um elemento totalmente inesperado dentro do que foi apresentado até ali e faz a gente se perguntar que diabo de mundo é esse que essa personagem vive? E a sequência de abertura fecha com uma página que responde à última pergunta, né, da última página, algumas das outras, e deixa algumas perguntas em aberto. Eu quis mostrar esse exemplo página a página porque esse é um dos pontos onde escrever HQ difere de escrever um filme. Uma sequência de abertura num filme, ela vai ser corrida, sem interrupções, né? Numa HQ, a gente tem página sendo virada de uma para outra, né? Não tem isso na HQ digital, mas mesmo na HQ digital a gente ainda vai ter esse efeito de passar de uma página para outra, o que não deixa de ser uma interrupção. Ela quebra, né, a sequência, digamos assim, mesmo que por um instante. Então pensar numa sequência de abertura para sua HQ também é pensar na sequência como um todo, mas lembrar que ela vai ser formada por páginas, por pedaços, e que cada um desses pedaços, cada uma dessa página precisa por si só manter a atenção do leitor. Ah, Augusto, mas tem tantas maneiras diferentes de fazer, como é que eu vou saber qual que é melhor para minha história? Bom, só você pode saber qual que é melhor para sua história. Mas quem ainda não tem experiência em criar uma sequência de abertura, eu tenho algumas sugestões, que eu acho que são bem interessantes. Use poucas páginas, não mais do que 3. Quanto menos páginas usar, menos você precisa se preocupar em manter a atenção do leitor página a página. Claro que isso também diminui o espaço que você tem para contar a sequência de abertura, então, né, tem que ficar de olho aí num equilíbrio que seja saudável e viável. Termine cada página com algo que mantenha o leitor curioso ou que crie uma nova pergunta na cabeça dele. Porque a personagem que estava dirigindo tranquilamente na rodovia, de repente resolveu acelerar loucamente do nada. E aí você responde essa pergunta na próxima página, ou até o fim da sequência. Tenha sempre em mente, como eu sempre falo, que HQ é uma mídia visual. Então, pode pensar em cenas que visualmente deixem o leitor curioso para ver mais. Não precisa ser necessariamente em texto. Também é interessante, se a sua sequência de abertura tem mais de uma página, pensar na primeira página como um tipo de abertura da abertura, digamos assim. Como a primeira página é a primeira coisa que o leitor vai ver, é interessante dar um pouco mais de atenção para ela. Você pode querer usar uma splash page se quiser, ou vários quadros, tanto faz, tá? Tudo depende da história que tu quer contar e como você vai querer prender a atenção do leitor. Agora, algumas coisas que eu sugeriria evitar. Primeiro, querer explicar tudo
na abertura. Sua sequência de abertura só precisa colocar o leitor dentro do mundo da história e convencer ele a seguir adiante. Não precisa ficar explicando tudo logo de cara. Aliás, não explicar e criar um suspense, levantar questões sobre o mundo, vai ser muito mais eficiente, se bem feito, claro, do que entregar tudo logo de cara. Não precisa ter medo que o leitor não vai continuar lendo sua história só porque não sabe de algum detalhe específico. Tá? Aprenda a distribuir as revelações e as informações sobre o mundo da história durante a página para não sobrecarregar a abertura ou qualquer outra cena específica com informação demais que vai quebrar o ritmo ou que vai saturar o leitor. Não crie uma sequência que não condiz com o clima do resto da história. Se a sua HQ é um horror psicológico, não tem por que a tua cena de abertura ser uma sequência de ação com pega de carro. Se é uma história de romance, não tem por que começar com um assassinato. Mesmo que esses sejam elementos que estão na história e que sejam importantes, pensa sempre se esses elementos que você vai incluir na abertura vão dizer para o leitor que tipo de história que ele vai ler. Porque se ele vê uma coisa na abertura e depois a história mostrar outra coisa completamente diferente, isso pode incomodar muito ele. Eu já tive problemas com histórias que fizeram esse tipo de coisa, não necessariamente na página de abertura, mas por exemplo na primeira edição de uma HQ em várias edições, daí a segunda edição é uma coisa completamente diferente. Isso me tirou completamente da história e eu não consegui mais gostar da história. Então isso pode acontecer, a gente tem que cuidar. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Quando eu digo muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é várias linhas de pensamento concomitantes, tá? Se o leitor não conseguir dar sentido ao que está acontecendo logo na abertura, ele dificilmente vai continuar lendo. O que não é a mesma coisa que explicar tudo, tá? É diferente. O que eu quero dizer aqui é, dá para manter o suspense e se focar numa coisa só, tá? Não cria, por exemplo, uma sequência onde tem uma perseguição. Não cria, por exemplo, uma sequência de abertura onde você tem uma perseguição de carro ao mesmo tempo que o motorista está no celular recebendo notícia da morte da mãe e ao mesmo tempo ele precisa achar um código de computador a bordo do carro que vai liberar códigos nucleares. A não ser em tipos de história muito específicos. Se foque num único objetivo, tá? O homem está dirigindo em alta velocidade porque sua esposa está grávida. O objetivo é chegar ao hospital o mais rápido possível. É isso. Pode acontecer um monte de coisas ao redor disso, mas o objetivo é um só. Um homem misterioso está perseguindo uma mulher. O objetivo é chegar até a mulher, ou no caso, o objetivo da mulher é escapar do homem misterioso. Mas o foco é uma coisa só. Uma pessoa perseguindo a outra e a dinâmica entre isso e o que vai acontecer. Dica de ouro para vocês. O sucesso de uma sequência de abertura está na simplicidade. A execução pode ser super complexa, as cenas, os visuais podem ser super complexos, mas a ideia básica deve ser algo simples, especialmente se você ainda está no começo. E antes de encerrar, uma última coisa. Sempre que estiverem em dúvida, peguem uma HQ ou mais de uma HQ que vocês gostem e analisem a sequência de abertura. Olhem, deem uma olhada, vejam quantas páginas a história usa, vejam o que acontece, que tipo de incidentes eles incluem, qual é a atmosfera, como eles trabalham os elementos para manter o leitor interessado e assim por diante. Se vocês já não fizeram isso em algum momento, acreditem, isso ajuda muito, muito mesmo, especialmente para quem não tem, para quem escreve e não desenha, mas independente, isso sempre ajuda, nunca não vai ajudar. E por hoje é isso, pessoal. Espero que essas dicas ajudem vocês a escrever boas sequências de abertura para as HQs e que tenha clarificado um pouco, se vocês têm dificuldades com isso, tenha clareado um pouco as ideias de vocês. Vocês lembram de alguma sequência de abertura de HQ que vocês leram e que vocês nunca esqueceram, que vocês acharam demais? Comentem aí. Até a próxima. Agora olha esse outro exemplo, né? Dessa vez da HQ Aurora nas Trevas.